Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo hoje eu vou mostrar para vocês o efeito MXRF no DEVA 11. Ele mesmo já está adequando o seu DRE, evidenciando isso para os cotistas de algumas reservas que apareceram lá. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, aqui está minha tela com vocês e esse é o último relatório gerencial divulgado pelo DEVA 11 a respeito das operações de dezembro de 2021. No início, temos aqui alguns comentários sobre aquela sexta emissão que ele emendou no final do ano, na qual captou somente 83,7 milhões de reais, uma captação baixa pelo que ele vinha fazendo, e até mesmo por conta daquela crítica lá dos cotistas aos fundos que fazem emissões sequenciais. Dito isso, a parte boa é que 100% desses recursos captados já estão alocados. E vejam isso, o caixa do fundo hoje está representando menos de 4% do PL total do fundo. Outro ponto interessante aqui é a carteira de ativos, que está distribuída em 55 operações localizadas em todas as regiões do Brasil, em 24 cidades diferentes, e que elas representam 90 recebíveis imobiliários no seu portfólio. Isso porque ele possui série sênior, série subordinada e até mesmo uma pequena parcela em série mezanino. Então é comum uma mesma operação ter vários recebíveis imobiliários diferentes por conta da sua subordinação. Por isso que ao todo são 55 operações divididas em 90 recebíveis imobiliários. A base de cotistas aumentou mais uma vez e agora o ponto mais importante começa aqui e vamos verificar. Olha só o efeito MXRF no DEVA 11. Reservas, regime de competência. Sobre o ponto de vista do regime de competência, o fundo possui um montante de 4 milhões passível de distribuição futura, volume equivalente a 30 centavos por cota. E quem é o administrador do fundo? A Vortex LTDA. Então veja que a Vortex já está se adequando à decisão da CVM a respeito daquela distribuição do MXRF. Então vamos observar aqui agora o seu DRE, que houve essa mudança significativa. E vejo que eles até meio que refizeram algumas operações aqui dos meses anteriores. E olha só, em dezembro, a reserva, conforme o regime de competência, 2,8 milhões de reais de reserva aqui. Em novembro, 600 mil reais e em outubro, 700 mil reais. E vejam que eles também já efetuaram alguns provisionamentos, por exemplo, provisionamento de custo, que com certeza aqui deve ser a famosa taxa de performance, e algumas despesas ordinárias do fundo, tá? De administração, taxa de gestão e por aí em diante. E o destaque das receitas totais do DEVA 11 em dezembro foi para correção monetária. Vejam que superou novamente a parcela de juros e superou numa parcela considerável. Se formos observar que juros ficaram em 10 milhões, em quase 12,5 milhões de reais, 2 milhões e meio acima. Então, representa muita coisa. Igual novembro também, que a correção monetária veio uma paulada para cima para o DEVA. Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Eu falo isso já tem vários meses aqui no canal, que esses fundos high yield que distribuem a inflação, né, e todos fazem isso, possivelmente as receitas tendem a cair com a correção da inflação através do aumento da Selic. Então, não fique surpreso do rendimento depois corrigir um pouco para baixo, porque se ele mantiver a mesma taxa de juros do seu portfólio e a correção monetária diminuir, inegavelmente os rendimentos também vão cair na mesma proporção. Então, fique atento quanto a isso. Agora, o efeito MXRF é essa. Vejam aqui que ele está realizando a reserva conforme regime de competência. E por que eles estão fazendo isso? Por conta daquele anúncio da CVM, que um fundo ele pode efetuar a distribuição pelo regime de caixa. Na verdade, ele deve, com base no que está lá na Lei 8.668, que fala da distribuição dos rendimentos dos fundos imobiliários. Porém, ele deve fazer o que? A combinação entre o lucro caixa e o lucro através do regime de competência, o lucro contável, porque não tem como ele distribuir um lucro caixa superior ao lucro contável, porque aí ele não estaria distribuindo lucro, e sim simplesmente fazendo a amortização do seu patrimônio, uma vez que não consta com essa informação de lucro lá. Então, o DEVA 11 já está fazendo esse provisionamento. Por quê? Porque possivelmente aqui, nessa parte, nesse DRE, e também aquela nova crítica, né, eles não conseguem colocar de forma clara se é DRE de caixa, DRE de competência, nem nada. Mas possivelmente esse DRE é um DRE de regime de caixa, aí no final eles retiraram, por isso tem essa reserva aqui, para adequar com base no resultado do regime de competência, às vezes para não distribuir um valor que seja superior ao que foi apurado no regime de competência. E quais são os eventos que marcam esse regime de competência, que às vezes diminui o lucro naquele determinado mês ou naquela determinada ocasião, é a marcação a mercado. Então, às vezes, no regime de competência, teve a marcação a mercado, teve uma desvalorização dos seus recebíveis imobiliários, o que gerou um prejuízo, né, nessa desvalorização, foi levado ao resultado,
então o seu lucro, na verdade, ficou um pouco menor do que o de caixa, que o de caixa é só a entrada e a saída dessas operações. Então, fique atento, comentem para mim o que vocês estão achando de todos esses impactos da CVM. E como vocês estão vendo, já tem fundos se adequando a essa realidade. Então, o MXRF não pode falar que foi pego de surpresa, muito menos que ele é um pobre coitado nesse fogo cruzado da CVM. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.